Olá, meu nome é Amanda e nesse vídeo eu vou falar algumas orientações práticas para o trabalho com pop-up. Um dos principais pontos que a gente deve levar em consideração depois que a gente idealizou um pop-up e fez os testes e achou que chegou no ideal, assim, é que a gente sempre deve medir com muita precisão todas as distâncias, todos os tamanhos certinhos do que a gente vai fazer para passar para um modelo final, porque diferenças milimétricas de medida dão uma grande diferença na montagem. Então, quando vocês chegarem nesse ponto de estar tentando produzir os próprios pop-ups de vocês, é sempre muito bom levar em consideração fazer essa medida com cuidado. E aí podem ser usadas todas as ferramentas que eu já mostrei no vídeo sobre os materiais. Pode usar régua, compasso, esquadro. O importante é que você tenha confiança de que a medida dessas ferramentas está precisa para que a medida que você tem fique precisa. Uma forma de se trabalhar, quem tem domínio de software, é escanear todos os testes que você fez e fazer o desenho a partir deles. Você tem certeza que está encaixando tudo direitinho. Quando você desenhar por cima desses modelos, o modelo final, o desenho do modelo final vai ficar perfeito. Eu vou usar esse papel aqui para a gente ir fazendo um pouco dessas orientações enquanto eu explico. E depois que a gente tá com o desenho final impresso, uma coisa que é interessante fazer de começo, nem sempre funciona, de vez em quando eu vou mostrar que é mais interessante mudar essa ordem, mas depois que a gente tá com tudo pronto, o ideal é começar vincando tudo. E aí, para vincar, a gente vai pegar a régua e a ferramenta de vinco dentre as que eu apresentei. Eu vou estar sempre usando o meu vincador mesmo. E a gente vai vincar todas as dobras, todas as marcas de dobra. Com cuidado, não precisa de pressa. Esse é um trabalho de precisão, é importante que se faça com calma. E aí, depois que todas essas marcas estão feitas, a gente vai partir para o corte dessas peças. Primeiro vinca, depois corta. E aí eu tenho todas essas peças cortadas. Eu vou cortar uma peça aqui para explicar. Que eu acho interessante sempre que a gente vai recortar, entrar um pouco nessa linha, entrar assim, tirar completamente a linha de contorno, porque às vezes essas marquinhas elas ficam aparecendo e dão um acabamento que não fica muito bom. Aqui nessa montagem, como é só para explicação, eu vou deixar aparecer, mas no trabalho final eu acho que não fica legal. E aí, como é que eu faria? Eu cortaria retirando bem essa linha de contorno, deixando ela para fora. E aí é importante considerar isso quando você vai fazer o desenho, para você não perder a medida que você tirou, a medida exata para as peças de montagem do pop-up. E aí eu vou cortar só essa linha para que fique claro, ó. Mas eu tirei completamente a linha preta, ainda ficou um pouquinho aqui. Esse corte pode ser feito com estilete também. E aí, quando se tem a montagem, você não vê o contorno. A não ser que seja o caso que o desenho realmente tenha um contorno aparente, e aí você corta deixando o contorno aparecer, né? E aí o resto das peças todas eu tenho cortado aqui
Então eu vou continuar com essas peças aqui que a gente já tem prontas. E aí depois que cortou tudo, a gente vai aproveitar das marcas de vinco e vai dobrar. Vocês vão ver, se vocês quiserem testar, dobrar um papel sem vinco e dobrar com vinco, vocês vão ver como é muito mais fácil dobrar um papel que foi vincado antes. E aí a gente vai vincar essas peças. É interessante virar o papel, vinquei desse lado, viro, insiste um pouco para vincar do outro, viro novamente, vinco mais um pouco. É muito interessante insistir nesse vinco, porque essas dobradiças que a gente vai criar com os vincos é o que vai fazer os mecanismos funcionarem bem. Então, quanto melhor, quanto mais acostumado o papel tiver com todas essas dobras bem marcadas nele, quanto ele tiver melhor, quanto mais memorizada essa forma tiver no papel, mais certeza a gente tem de que o mecanismo vai funcionar e que, tipo, se ele ficar um tempo fechado, ele não vai parar, o papel não vai acostumar a estar naquela posição, porque ele memorizou bem a forma que esse vinco, né? E aí vou vincar as outras peças. Sempre tentando lembrar de vinco para um lado, vinca para o outro. Insiste bem nesse vinco. Quanto mais peças o pop-up tiver, mais interessante é você insistir em marcar bem esses vincos, para que o papel se comporte da forma ideal, da forma como você planejou. Pronto, todas as peças estão vincadas, bem vincadas. E aí agora a gente parte para a etapa de planejar a ordem de colagem. E aqui é interessante, tipo, serve também para o vinco às vezes. Em geral, a ordem que a gente vai seguir, assim, acho que em 99% das situações vai ser essa que a gente seguiu até agora. Mas em alguns momentos é interessante cortar antes de vincar. Mas quando chega nesse momento, é sempre importante que você planeje bem como serão as etapas de colagem. Nesse caso aqui, praticamente tanto faz. Não muda muita coisa não. Na verdade vai mudar nesse caso dessas duas menores aqui. Mas essas duas peças aqui não vai fazer muita diferença se eu colasse uma antes ou uma depois. Mas existem casos em que é interessante você planejar. Tipo, eu vou colar isso aqui primeiro, eu vou trabalhar com a parte de posterior da imagem. Porque se você colar numa ordem que tipo, você não planejar bem, às vezes vai ficar difícil você colar outra parte depois. Eu vou mostrar como colar agora. E aí um adendo que é interessante fazer é que as abas de colagem, elas podem ser modeladas assim retas ou com esse corte aqui chanfrado. E aí qual é a grande diferença de cortar de uma maneira ou de outra? Às vezes você realmente precisa fazer o chanfro para que você não impeça, tipo, para que a quina aqui do papel não atrapalhe o movimento do mecanismo ou da folha. Mas às vezes é uma questão mais de acabamento mesmo. O Birmingham, que é o autor que praticamente norteia esse curso, ele prefere cortar sempre assim de chanfro, porque segundo ele, depois que você cola aqui,
você reduz o impacto das batidas que você tem no papel, porque se você tivesse a quina, você pode ficar batendo bem aqui nesse cantinho vivo e aí tanto danificar o canto do papel, quanto até começar a causar aqui um descolamento da aba do mecanismo. Mas isso aqui é uma questão de escolha, uma questão de projeto. Pode haver momentos de se usar esse, em que tipo dá para usar esse tranquilamente, em que é melhor usar ele, e existem momentos em que é mais interessante usar esse daqui. Outra coisa quanto à colagem é que a gente pode fazer o acabamento aparente na folha, aparente ou disfarçado, mas a colagem pode ser aqui pelo lado da frente do papel, né? Pelo lado da impressão, ou pode ser pelo verso. E aí quando a gente cola pelo verso, a gente faz esses cortes para que o papel passe. E aí eu vou colar aqui para mostrar como é que a gente faz. Esse é um tipo de mecanismo que eu vou explicar em mais detalhes no próximo vídeo, em que a gente tem que fazer um balanço, porque o vinco dele não é equilibrado, que a gente deve sempre considerar o centro da folha para equilibrar os mecanismos. Mas de maneira geral, na colagem, é interessante que a gente marque os pontos que a gente vai colar, e aí o detalhe desse balanço eu vou dar no próximo vídeo, e por enquanto a gente vai ficar com a informação de que a gente vai colar lado igual com igual. Então se eu tenho a marcação A, eu vou colar com A, e a marcação B eu vou colar com B. E aí eu vou pegar a cola e eu vou seguir a sombra do modelo B, encaixando ele aqui. Então ela vai ser colada dessa maneira. Vou passar a cola, tirar um pouco o excesso que ficou aqui sobrando. Vou encaixar aqui bem em cima da marca. E aí, uma forma de colar seria seguir todas essas marcas, como elas estão aqui no papel. E se essa medida tiver sido bem feita, isso aqui vai cair direitinho, sem problema algum. Aqui a gente tá vendo que vai cair bem certinho. Mas existe uma forma de colar que é muito mais fácil do que você ficar esticando o papel para trazer, para encaixar no lugar certinho. Que você respeita o próprio comportamento do papel. Virar o mecanismo de acordo com a forma como ele vai ficar quando a página estiver fechada. Passar a cola. Segurar o mecanismo na posição que ele vai ficar e fechar a folha. Fecha, passa o vincador para ter certeza que colou bem. E a gente abre a folha para conferir. Não passei cola o suficiente. Fazer a mesma coisa, vou abrir aqui, fecho o papel, insisto bastante. E aí abro para conferir, dessa vez ele colou bem direitinho. Mas uma coisa que é importante a gente fazer, que está dentro dessas orientações, é sempre que cola um novo mecanismo, fecha, para ver se vai estar fechando direitinho, se a página vai estar bem fechada, abre para ver se ele está se comportando bem, e aí aqui está tudo ok. Vamos colar essa outra aba aqui, que é para mostrar que a gente pode colar deixando o acabamento para fora. Aqui eu vou abrir um pouco mais esse vinco, porque ele ficou apertado. Vou usar o estilete. Vou abrir mais um pouquinho o papel, só para ajudar na passagem. Que ele
não tá passando facilmente. E aí, de novo, a gente vai colar o lado A pra cá. E aí, nesse caso, a gente vai passar a aba pelas brechas que a gente criou aqui com estilete. Passamos, conferimos que ele vai ficar ok. E a gente fecha o papel. Passa a cola. Faz a mesma coisa do outro lado. Insiste aqui um pouco com o vincador. Ao longo do curso, lá mais pra frente, a gente vai ver que existem alguns mecanismos que é possível montar fazendo somente alguns encaixes. Às vezes nem precisa de cola. E aí é só passar a dobra e abrir do jeito que ela fica encaixada e ela não precisa de cola. Aí a gente abre aqui e tá tudo ok. Esse aqui tá levantando um pouco porque o papel não colou bem, mas ele tá na medida certinha. Os dois estão. E aí a gente termina com essa colagem aqui. Vocês veem que ela funciona bem. Esses são os princípios gerais para a gente conseguir criar e montar de forma eficiente um pop-up. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre as regras básicas que a gente deve considerar na hora de pensar um pop-up.